palestrante Helena. Boa noite a todos. E a todas também. Vocês me ouvem bem? Acho que eu vou pegar esse negócio no posto. Só puxar para frente isso. É com grande alegria que eu estou aqui pela primeira vez nessa casa. E mais alegria ainda de ver carinhas conhecidas, de ver essa casa cheia, numa quinta-feira de menos frio, né, que é a quinta-feira passada, recebendo a notícia do Eduardo que o frio está voltando, nada agradável, mas faz parte do movimento da vida, né? Exatamente como o nosso corpo se transforma a todo instante, o planeta e o seu movimento também não param. E é extremamente necessário que tudo isso aconteça. A minha proposta hoje é que a gente faça uma reflexão sobre a simplicidade e a pureza de coração. E confesso a vocês que a escolha do tema, de uma palestra que inclusive já estava, que eu já venho trabalhando nela há algum tempo, tem sim a influência daquele mensageiro da paz que passou pelo Brasil na semana passada, o Papa Francisco. Porque eu acredito que, como eu, muitos de nós ficamos encantados com tanta vivacidade, com tanta tenacidade e com tanta simplicidade. Uma congruência de fala e de ações, nos convocando a todos, independente de credo, de cor, de tamanho, de tudo, para ir em busca o tempo todo desse que está aqui, tão divinamente, lindamente pintado. Foi emocionante. Então, a proposta é falar e resgatar a pureza e a simplicidade de coração que já habita em cada um de nós. Lembrando Mateus, quando ele diz: bem-aventurados os que têm limpo o coração, porque verão a Deus. E quando o nosso amigo nos convoca a tanto trabalho, é para limpar o coração, para a gente poder se aproximar de todos esses mestres que estão apenas aguardando o nosso movimento, só o nosso movimento. Lembrando que Deus é a mente criadora e a consciência cósmica, que construiu todo o universo, que construiu toda a vida. E nós estamos mergulhados nesse seio de vida, como nos relata André Luiz lindamente, como peixes num oceano. Às vezes a gente tem sede e nem se dá conta de que está mergulhado num oceano de bondade, porque a nossa sede pode ser saciada com um gesto simples de carinho, de atenção, porque é dando que se recebe, não é verdade? Então as crianças, não porque elas detenham, ou a infância, detenham a pureza por si só, mas porque enquanto crianças, os sentimentos inferiores que habitam em cada um de nós, ainda dormitam nos nossos corações, porque a gente ainda não desenvolveu toda a nossa trajetória reencarnatória. Então é por isso que a criança é muito mais capaz de ligações superiores, de ligações espirituais. Lembrando que se a gente acredita em reencarnação, a criança está muito mais próxima do mundo espiritual do que nós que já avançamos um pouquinho. Então ela detém essa pureza naturalmente. E Cristo então toma a criança como referência, como símbolo da pureza, como já havia tomado antes como símbolo da humildade. Pois a pureza de coração é inseparável de ações de simplicidade e de humildade. A pureza de coração exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. E é para lá que nós estamos insistindo em ir, né? Então Jesus de maneira absoluta diz que as crianças terão o reino dos céus, mas aqueles que tiverem atitudes semelhantes às das crianças, para conquistar a felicidade e se aproximar do mundo maior. No livro dos
dos Espíritos, quando se trata do capítulo da infância, tem uma questão que Kardec faz que diz assim: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto um de adulto? E a resposta que nos dá é simples assim: pode ser mais ainda, se mais progrediu. Só está limitado porque os órgãos ainda não estão completos. Então parte daí esse uso da criança como símbolo. Então nossas qualidades, nossos defeitos, nossas virtudes, nossos vícios e todos os nossos aprendizados contemplam em nós, a partir de toda a nossa trajetória de passado. E na medida em que a gente vai crescendo, essas coisas todas vão se manifestando. É por isso que a gente fala de uma hereditariedade espiritual, que contempla todo o nosso psiquismo, toda a nossa intelectualidade, todo o nosso conhecimento moral, toda a nossa evolução emocional, que vai se manifestando na medida em que a gente cresce. Nos primeiros anos, o espírito é realmente criança, pois ele está limitado. O fundo do seu caráter ainda está adormecido. Então, educar uma criança é mostrar àquele ser coisas que ele ainda não viu. E nós temos a opção de mostrar para uma criança que a vida é bela ou que a vida é escura. Se tivéssemos mesmo essa opção, que escolha faríamos? Ao ajudarmos esse ser recém-chegado a se desenvolver, a ampliar o seu olhar pela vida, quanto mais beleza falarmos para ele, mais força vamos dar a ele para que ele realmente olhe pela vida com a grandeza que a vida tem. Se economizarmos nisso, vamos criar um ser econômico, afetivamente, nos relacionamentos, porque a vida é bela. Pelo simples fato de termos a oportunidade de termos uma nova vida, uma nova oportunidade. Só por isso já vale a pena ter nascido. Então não temos o direito de dizer que não é, principalmente para uma criança que está começando a rever e a fortalecer tudo aquilo que trouxe. Sem contar que educar uma criança também é um exercício de imortalidade, porque o que ensinarmos a ela ficará lá como um quinhãozinho nosso naquele ser quando nós não estivermos mais do lado dela. E para falar de simplicidade, é extremamente necessário lembrarmos de Francisco de Assis. Esse homem que rompeu com tudo que tinha para viver a experiência da simplicidade, da pureza do coração, de nos lembrar que tudo que habita, que a mente criadora criou, são nossos irmãos. As aves, as árvores, os animais em geral, o mar, o rio, a flor, o fruto, o sol, o frio, tudo isso está aqui evoluindo conosco, como nossos irmãos. E se nós tivéssemos realmente já compreendido essa irmandade, provavelmente a gente destruiria bem menos do que a gente ainda destrói. Mas essa é uma consciência que eu boto fé, como dizia o Papa, que está se fazendo com cada vez mais intensidade entre nós. Nós estamos aprendendo a respeitar. E tem uma estrofe de um poema de Fernando Pessoa que, para mim, é o auge da simplicidade e que a gente já perdeu esse dom muitas vezes. Ele diz assim: às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Você já ouviu o vento alguma vez na sua vida? Já parou só para isso? Vento, alguém lembra quando aprendeu o que significa vento? A gente aprende lá na aula de ciência. Vento é ar em movimento. Vento é vida. Vento leva, vento traz. E só de ouvir o vento passar, vale a pena ter vivido. Qual foi a última coisa que você contemplou na tua vida, que você respirou profundo e suave e disse: pode ser agora.
Já deu. Você já teve essa experiência? Se não, faça alguma coisa para que isso aconteça. Eu tenho uma amiga que vai se iluminar fazendo sopa e geleias. Aí reside a simplicidade da vida. Quando a gente consegue romper com todas aquelas coisas que nos ocupam e que a gente acha que tem valor. Mas as verdadeiras coisas valorosas não custam absolutamente nada. Então nós precisamos parar para observar a vida passando. Porque ela passa conosco ou sem nós. Se a gente participar, passa. Se não participar, passa também. Né? Então assim, vamos prestar atenção nisso. Como estamos vivendo o nosso dia a dia? O que estamos fazendo com cada instante? Com cada sol que brilha? Com cada estrela que enfeita o céu todas as noites? Eu confesso que eu não vi se tinha lua hoje. Né? Alguém viu? Tem? Oba, que bom. Verei na saída. Eu estava tão preocupada em chegar certinho aqui no lugar que eu não vi a lua. Né? Mas é importante olhar para a lua. É importante olhar para o mar. Eu não sei se você conhece alguém, mas eu conheço pessoas que moram em Balneário Camboriú e não vão à praia. Eu acho isso um absurdo, você também acha? Que não vai contemplar aquela beleza. Alguém viu o mar hoje? De manhã ele estava dando um show de cor, de movimento. E é de graça, não precisa. Ah, não consigo ir para a academia. Para quê? Uma academia de 6,5 km ali à disposição. Aonde ainda tem uma grande vantagem. A paisagem muda quase que a todo instante. E por si só já nos faz bem. Né? Porque existem estudos que morar na beira da praia ajuda na nossa purificação. Será que isso também contribui para o nosso índice aí de qualidade de vida? Né? De ser a 4ª cidade do índice? Pode ser que sim. Agora, pode ser que esteja contribuindo naqueles que usufruem disso. Porque se você não está usufruindo, com certeza não está contribuindo para a sua vida. Né? Jesus nos encanta quando diz: deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, pois necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, todos, a multidão dos aflitos, a dos infelizes, e lhe darei o grande remédio para os males da vida, revelando o segredo da cura de suas feridas. Ele estava convocando a todos nós a se aproximar dele, né? Como crianças, com espontaneidade, com confiança. Porque uma criança confia no adulto que a cria. Não importa o que esse adulto faça. Ela confia nele. Mesmo que ele agrida, ela confia nele. E é com essa confiança que ele nos convida a nos tornarmos mais simples, a nos prepararmos para entrar no reino de Deus. Conta Bezerra de Menezes, eu vou falar de um gesto simples agora. Que um dia adentra ao seu consultório um pai praticamente arrastando uma filha numa camisa de força. Porque o grau de violência dela já era tão grande e ele já tinha procurado tantas outras ajudas para aquela situação desesperadora que, para variar, né, o último recurso foi uma situação espiritual. E pede socorro a Bezerra. E Bezerra olha para aquela criatura infeliz em sofrimento e pensa: eu não posso fazer nada. Mas ele sente como que um empurrão e abraça aquela moça em sofrimento absoluto. E ao abraçá-la, ele simplesmente diz: calma, meu irmão.
é o que ele consegue fazer. E ao dizer essas palavras e ao abraçá-la, a cabeça dela se entrega no ombro dele e ele ouve uma voz: eu vou deixá-la, porque pela primeira vez alguém me chamou de irmã. Alguém não me tratou mal, então eu vou deixá-la. E ela foi se entregando, aquele corpo se entregou mais ainda, e aquela alma sofredora seguiu o seu caminho. E Bezerra começa a desamarrá-la, a soltar de todos aqueles farrapos, e o pai fica até apavorado, né? Do que aconteceu? Um gesto de amor. Quantos abraços você deu hoje? 4? Quem deu 4 abraços, levanta a mão, por favor. Eu fui ganhando aqui na entrada, ó, fiz a minha. Até chegar aqui, estou com a minha cota completa. Um conto. 10. Ah, 10 é demais? Não. Ah, tá. Então, assim, ó, tem uma pesquisa em algum lugar que diz que 8 para viver meia boca. 12 para viver bem. Então, sim, se mexa. E eu descobri, eu aprendi há muito tempo atrás com um amigo, uma coisinha infalível para abraçar. Querem experimentar? Pega a sua mão direita e coloca no seu ombro esquerdo. Assim, ó. E a esquerda e coloca no ombro direito. Agora dá uma jogadinha de pescoço assim, ó. Ah, meu Deus. Ao invés de ficar lamentando que não ganhou, que não recebeu, vai e faz. É para isso que a gente está aqui. Está escrito ali, ó. O melhor secretário da sua tarefa é você mesmo. Então, se ninguém sentiu vontade de te abraçar hoje, recupera o tempo perdido. Viu como é fácil? Foi fácil, não foi? Foi gostoso? Tá. Quem pode nos amar mais do que nós mesmos? Enquanto estivermos esperando amor, alimento de fora, seremos miseráveis. Seremos tão pedintes quanto aquelas pessoas que vêm aqui pedir um prato de sopa. Que às vezes elas precisam só do alimento para o corpo, porque a alma está alimentada. E a gente às vezes está tão preocupado em alimentar o corpo que a gente esquece de alimentar a alma. Com um bom abraço, com uma boa palavra, com uma boa leitura, com uma boa ajuda na casa, porque o que faz a diferença na nossa vida são os pequenos gestos. Aquilo que eu dou, não do que está sobrando. Não aquele casaco que é já, sabe, imprestável. Mas aquele que eu tenho coragem de olhar para ele e falar, ó, eu estou usando pouco, tem alguém precisando mais que eu. Não é porque não te serve mais, porque virou resto. Ninguém merece resto. Nós não sabemos a nossa condição. Estamos nessa agora, temporariamente. Amanhã, depois de amanhã, só Deus sabe. Né? Então, assim, se eu posso fazer algo, é hoje. É hoje. E Richard Simonetti nos convida e nos propõe um caminho simples para a gente encontrar e se transformar as nossas tendências inferiores e buscar a pureza de coração. Ele faz algumas perguntas e eu vou repeti-las aqui. Quantas horas por dia estamos dedicando à participação de obras assistenciais? Aí tu vai me dizer, mas por dia? Todo dia? Você sabia que uma oração por alguém é uma obra de assistência social? E que para fazer uma oração, às vezes 1 minuto basta. Não precisa ir a lugar nenhum. Lá do sofá confortável da sala, dá para fazer uma obra assistencial em forma de oração. Quais são os
recursos que estamos mobilizando para ajudar a combater a miséria e o infortúnio que agraçam a vida de muitas pessoas. Quantas vezes temos calado diante de ofensas? Isso é fácil, né? A gente já faz. Essa prova a gente já passou. Quantas vezes, essa é mais fácil ainda, quer ver? Temos perdoado os que nos criticam. A gente faz assim, então, isso não me afeta. Ou a gente fala, me aguarde. Né? Quantas vezes temos disciplinado a língua, evitando a maledicência? Você viu a roupa daquela? Isso é roupa de mim aqui? É simples assim. Não são grandes coisas. Tem um pensamento budista que diz assim: ninguém tropeça em montanhas. Você já parou para pensar nisso? Ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça naquela danadinha, naquela pedrinha pequena que está ali. Na língua, no pensamento. São coisinhas minúsculas que a maioria das pessoas nem vê. Mas a gente sabe que são pessoas. Ninguém tropeça em montanhas. Quantas visitas temos feito a enfermos e necessitados, atendendo suas necessidades imediatas, levando consolo e esperança? E conclui: para sentir a presença de Deus, precisamos muito mais de... E aí ele usa uma palavra que para mim era nova quando eu vi. Fazejamento. E eu fui procurar o significado de fazejamento. É simplesmente colocar a mão na massa. Fazer alguma coisa. Sair do comodismo de ficar pensando que um dia que der, que quando eu tá, que, né? E se esse dia não chegar? Porque eu tenho uma notícia bem legal para dar para vocês. Você vai morrer e eu também. A outra notícia não é boa. Nós não sabemos quando. Né? Quem diz isso é Sérgio Mário Cortella, um grande palestrante e filósofo que temos no Brasil. Ele, inclusive, escreveu um livro sobre isso. Você vai morrer. E eu também. Só que a gente não sabe quando. Então, quando é a hora de fazer as coisas? Agora. E existem 4 virtudes que vão se desenvolvendo na medida em que a gente se propõe a caminhar nesse caminho. A caridade, na amplitude da caridade. A humildade vem na carona. A fraternidade se estabelece em nós. E quando a gente estiver no mestrado de tudo isso, se estabeleceu em nós a misericórdia, que é a qualidade que contempla só a paciência, a tolerância, a compreensão e a indulgência. É rico, né? Tá bem fácil de chegar a essas coisas todas. Principalmente depois da quantidade de coisa que o Eduardo disse que tem para fazer aqui na casa. Então, assim, pega carona no convite do Eduardo, porque tem coisa para fazer que não acaba mais. E procura fazer a sua transformação. Fazer a opção de ter uma vida mais simples. Será que a gente precisa mesmo de tudo isso que a gente corre atrás todos os dias? Quanto dinheiro a gente ganha para depois gastar para cuidar de doença, né? Porque daí já não é mais cuidar da saúde. Então, assim, são muito poucas coisas. Agradecer a todo dia ao que a gente recebeu, ao que a gente já tem. Simplicidade é também sonhar. Sonhar por uma vida melhor, sonhar por um mundo melhor, sonhar por mais amor, por mais paz. Porque tudo nasce de um sonho. Tudo nasce de um sonho, de um desejo. Agora, ficar só sonhando não vai resolver. Agora, se a gente colocar esses sonhos na prática, aí a coisa faz diferença. E, de novo, ninguém vai lutar pela tua vida. Então, simplicidade é valorizar o essencial. O que é essencial na sua vida? Se você fizer essa pergunta hoje, que não dá para viver nunca mais sem, qual é a resposta? E tudo
tudo parte, com certeza, de pequenos prazeres. Elizabeth Kübler-Ross, quando entrevistou mais de 10.000 pacientes terminais, ela teve quase que 90% das respostas quando ela fazia a pergunta: se você tivesse mais um dia de vida, o que você gostaria de fazer? 90% das pessoas disseram que queriam ir ao shopping. Mentira. Ficar com a sua família. Quase te derrubei da cadeira, né? Não é verdade? Porque a gente vive querendo tempo para ir no shopping. Mas não é isso que a gente decide quando a gente está morrendo. A gente quer ficar do lado dos nossos amores. E é o que ela conseguia proporcionar para a grande maioria dessas pessoas. Para fechar, eu vou contar uma história dela para vocês. Elizabeth Kübler-Ross, num desses 10.000 pacientes que ela atendeu uma moça chamada, eu vou chamá-la agora de Alice. Ela tem outro nome. Alice tinha um câncer definitivamente terminal com 28 anos. A sua vida estava terminando. E ao ser indagada pela Elizabeth e pelo seu grupo, o que ela gostaria de fazer nessa última semana de vida, ela disse que queria 3 coisas. Só que antes disso, na lista de perguntas que Elizabeth fazia, tinha uma outra pergunta. Qual foi o teu sonho de vida que você não realizou? Eu vou responder depois. E como eu disse que a moça ia chamar? Alice. Disse que queria morrer na casa da mãe, no seu quarto, levantar. E Elizabeth mobilizou, porque a essa altura do seu trabalho ela já conseguia isso, que se montasse um quarto quase de UTI no quarto de Alice. E ela foi para casa. O outro desejo era caminhar na grama descalço pela manhã. E o outro desejo, tomar café com os sobrinhos, com muitas guloseimas na mesa, para as crianças fazerem a maior festa e Alice poder se divertir com a cara mal-humorada da irmã, que não permitia que os sobrinhos comessem guloseimas no café da manhã. Doutora Elizabeth, em conluio com a mãe de Alice, organiza tudo isso. E na manhã seguinte, cedinho, doutora Elizabeth chega na casa de Alice para acompanhá-la na caminhada na grama. Orvalhada de um dia, de uma manhã linda de verão. E ela se entra em verdadeiro êxtase com isso. Descansa um pouquinho e vai para a mesa do café da manhã. Com muitas guloseimas que você possa imaginar que crianças todas gostam. E tomam um café junto e as crianças fazem a maior festa. E numa dessas, um pequenininho de 3 anos com um chocolate na mão, pega no guarda-pó da doutora Elizabeth e é claro que a mãe dele tem um piti. E Alice se diverte e muito, porque era aquilo que ela desejava. Todos os pacientes que a doutora Elizabeth entrevistava assinavam a autorização de, após a sua morte, a sua história ser contada. Só que quando a doutora Elizabeth volta ao hospital no dia seguinte, na banca, que tem sempre, na frente de todo hospital tem uma banca de revista, na foto da Time, o rosto estampado de Alice. A entrevista havia vazado. Um dos estudantes que acompanhavam a sua pesquisa passou a informação equivocadamente antes da morte de Alice. Doutora Elizabeth entra em desespero. Como? Aquilo tinha sido rompido, um acordo que ela fez com muitas pessoas e que as pessoas confiavam nela. Ela pega uma revista e volta para a casa de Alice. E fica procurando um jeito de contar que a notícia tinha vazado. E conversa vai, conversa vem,
ela pergunta: qual era mesmo o teu sonho? O meu sonho era ser um modelo fotográfico. Aí a doutora Elizabeth cria coragem e mostra a lista. Sonhar vale a pena. Realizar sonho, muito mais. Muito obrigada e que o amor de Jesus nos envolva a todos.